E aí galera do canal, tudo bem? Estou aqui de novo no estúdio do meu amigo aqui, o estúdio M7, aonde a gente vai gravar essa grande entrevista com esse músico espetacular que é o grande Márcio Quen, que há muitos anos acompanha a dupla Bruno e Marrone. Quen, obrigado aí pela gentileza de conceder essa entrevista pra gente. E vamos fazer umas perguntas para você que eu e muitos músicos com certeza têm curiosidade. Falou? Muito obrigado aí pela gentileza aí. Vamos lá. Então, começa contando pra gente um pouco do seu início na música, como foram os seus estudos lá no início, até você se tornar o grande guitarrista que você é hoje. Obrigado pelo convite, Lelei. Já havia algum tempo, né, que a gente vinha falando dessa entrevista, mas devido às agendas, né, a gente não conseguiu fazer, mas agora deu certo. Bom, o meu começo eu acredito que foi como a maioria dos músicos começam, ou que pelo menos eu acredito que deveriam começar, né, que foi em barzinho, tocando em barzinho. E quem me apresentou esse mundo, quem me levou para esse mundo, foi o meu irmão Flavinho Alencar, que é compositor de grandes sucessos aí, com Zezé de Camargo e Luciano, Daniel, Edson Hudson, Rio Negro e Solimões, Gino e Geno, César Menotti e Fabiano, enfim, a lista é grande. E nessa época a gente tocava com uma dupla sertaneja. Eu fazendo base, tinha um violão emprestado de um dos cantores da dupla, e fazia base e, para você ter uma ideia, eu não sabia nem o nome dos acordes direito. Então eu tirava as músicas, decorava, e a gente ia fazendo as músicas que eu sabia. E um tempo depois eu entrei em uma outra dupla, mas aí com um pouquinho mais de habilidade, já sabia o nome dos acordes, fazia solo, enfim, entrei como guitarrista mesmo. Passando um tempo depois, eu saí dessa dupla e entrei em uma banda que tocava popular, a banda que tocava na região mesmo, nos mesmos barzinhos, né? E essa banda tocava popular, tocava samba, axé, pop, rock, tocava de tudo. Na época que karaokê ainda era feito com banda ao vivo, não existia o aparelho de karaokê. Então a gente tinha que tocar a mesma música várias vezes na noite, em vários tons diferentes. E às vezes faltava o tecladista e eu tinha que tocar os solos de teclado tudo na guitarra. Então foi um aprendizado incrível. E logo depois essa banda veio fazer parte de um programa que passava na Record, acho que se eu não me engano toda terça-feira, que era o Especial Sertanejo. A banda abria e fechava os blocos do programa e tocava ao vivo quando algum artista queria cantar alguma música ao vivo. Então essa banda fazia esse trabalho no programa. E passando um tempo depois, eu entrei em uma banda de baile, que fazia formatura, casamento, baile da terceira idade, aniversário, enfim, tocava de tudo. Então, literalmente, eu toquei todo tipo de música. Então, eu acredito que o músico que pula essas fases, ou que não tiveram oportunidade de viver esse tipo de experiência, ele está pulando uma fase muito importante na sua formação artística, na sua formação musical. E pensando hoje, para eu te responder isso sobre o meu começo, e analisando, é como se eu tivesse passado por fases, né? Por graduações. Então eu saí de um cara que não sabia nada, que eu não sabia nem o nome dos acordes, a hoje que eu consigo escrever a partitura de uma música sem mesmo pegar num instrumento. Então hoje me perguntam, como é que faz para tocar com artista? Como é que faz para ser chamado para uma gravação? E a resposta é simples. Para tudo que você vá fazer, para tudo que você pensa em fazer, existe um processo. Então cada etapa desse processo vai te preparar para aquilo que você pretende fazer, para aquilo que você almeja fazer, aquilo que você sonha em fazer. Então não adianta você querer começar já sentando na janela, que não vai dar certo. Você não vai estar preparado para observar a vista da janela. Márcio, conta pra gente quais foram os caminhos musicalmente percorridos por você até você chegar a se tornar o diretor musical da dupla Bruno e Marrone. Como foi a sua entrada lá e há quantos anos você está lá? Antes de começar a viajar com a dupla, eu já havia gravado uns 3 trabalhos. Em 2004, 2005, em 2006 eu participei do DVD Acústico 2 e no finalzinho de 2007 eu recebi o convite do Bruno, então eu trabalho com a dupla desde então. Quando o Bruno me convidou para tocar com ele, não foi somente para tocar guitarra ou violão,
mas sim também para assumir a direção musical e a produção de 2 trabalhos da dupla. Primeiro foi o De Volta aos Bares, em 2008, na verdade foi gravado em 2008, mas lançado em 2009, e recebeu a indicação do Grammy Latino como o melhor álbum de música sertaneja em 2009, e em 2010 o CD Sonhando. Eu tenho liberdade total para criar os arranjos, para fazer a direção, mas eu tenho o cuidado de não descaracterizar as músicas, né? Porque o público já está acostumado com a música, com o arranjo de uma música, então muitas vezes as pessoas reconhecem a música pela introdução, pelo arranjo. E se você descaracteriza, se você altera completamente esse arranjo, você desconecta a pessoa dessa música, da história que ela teve com essa música. Então, você pode perceber isso, por exemplo, no DVD De Volta aos Bares, que é um DVD praticamente de regravações, com algumas músicas inéditas, mas as regravações eu tive o cuidado de não modificar a introdução das músicas. Então a introdução é original. Eu apenas coloquei uma roupagem nova na forma de tocar, ou trocando algum instrumento. Por exemplo, uma música que era solo de piano, eu coloquei acordeon, justamente para trazer essa música de um outro estilo para o sertanejo. Então eu não descaracterizei, eu mantive a essência da música. E eu acho que isso é um dos pontos fortes desse trabalho. Mas eu tenho sim a liberdade para fazer da maneira que eu quiser. A minha formação, praticamente a maior parte dela foi autodidata. Naquela época a gente pegava fita cassete emprestada, fita cassete de instrumental, VHS de videoaula. Eu não lembro se foi o Flavinho que comprou, se ele pegou emprestado de alguém, mas ele apareceu em casa lá com uma videoaula do Faísca. Então eu fiquei fissurado naquela videoaula do Faísca. E na época que eu tocava na banda de baile, eu entrei na Ordem dos Músicos para estudar teoria musical. E alguns anos depois, eu fiz 2 testes para entrar em 2 escolas aqui em São Paulo, 2 escolas renomadíssimas. Uma a ULM, que é a Universidade Livre de Música, e a outra é a Fundação das Artes. E existem 2 histórias sobre esses testes que eu vou contar rapidinho. Então eu fiz primeiro para passar na ULM. Então você entra na sala e você vai sendo avaliado pelo professor. Então, cheguei lá, sentei, peguei a guitarra e o professor, faz uma escala de dó maior. Beleza, fiz a escala. Agora faz um arpejo. Fiz o arpejo. Agora eu quero que você leia esses 4 compassos aqui do Bona. Então eu fui fazendo as coisas e ele foi aumentando o grau de dificuldade, né? Então até que ele pediu para que eu lesse uns 4 compassos do Bona. E eu li. E aí aí fiz o teste, saí da sala e tudo mais. E aí saiu o resultado logo depois. A gente ficou esperando lá fora, um monte de músicos juntos, gente que a gente já conhecia, outras pessoas a gente estava conhecendo, enfim. E aí eu fui ver, não passei. Eu não passei nesse teste não passei para entrar, para estudar na ULM. E aí eu fui chamado para me explicarem por que eu não entrei. Eles estavam dando prioridade para as pessoas que não sabiam nada. E tudo que o professor me pediu, eu fiz. Então, se eu entrasse, é como se eu estivesse ocupando o espaço de uma pessoa que sabe menos do que eu. Então, eles resolveram ceder essa minha vaga para alguém, né, que estivesse mesmo começando e para quem soubesse menos que eu. Enfim, fui para a Fundação das Artes, que é aqui no ABC Paulista, e fui fazer a prova lá. Então é a mesma coisa, só que lá são salas. Então cada sala que você entra é um grau do seu conhecimento, é um grau para saber em que você está. Então você entra na sala 1, faz o teste, passa, se você passar você vai para 2, se você passar você vai para 3, se você não passar da 3 você fica na 3, e aí esse é o grau que você começa a estudar. E eu não lembro qual foi a última sala que eu entrei, eu só sei que quando eu entrei na sala já tinha um monte de aluno, tinha um professor sentado no piano, e o piano de costas pra gente. Então o professor estava de frente pra gente, mas o piano estava de costas. A gente não conseguia ver as teclas do piano. E antes de começar a prova, de começar o teste, entra a coordenadora da escola e fala o seguinte: olá, gente, boa tarde, eu sou fulana de tal. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão nessa sala não têm capacidade de fazer essa prova. Então eu queria pedir um favor para vocês. Não é para vocês se sentirem mal, ou se sentirem ofendidos, ou qualquer coisa do tipo,
Mas para poupar o tempo de vocês e do professor que vai estar aqui, eu quero que vocês saiam dessa sala. Vocês que não têm capacidade de fazer essa prova, eu quero que vocês saiam dessa sala. E a prova, o teste era o seguinte, a gente ia ter que escrever todas as notas e divisões que o professor iria tocar no piano. Então ele falava o seguinte, ó, clave de sol e o tom é ré. Então a gente tinha que escrever a clave de sol, a gente tinha que fazer a clave de sol e escrever a armação de clave, colocar os sustenidos lá para determinar que aquele trecho, aquela música seria em ré. Então ele tocava as notas, a melodia e as divisões e a gente ia ter que escrever todas essas melodias e divisões. Aí ele mudava, agora é na clave de Fá, na quarta linha. Então a gente tinha que escrever a clave de Fá, fazer a armação de clave no tom que ele queria e escrever aquilo. Clave de Dó, a mesma coisa. Ele passou por todas as claves, a gente teve que escrever em todas as claves. E aí saiu o resultado da prova e eu passei e acabei estudando algum tempo lá na Fundação das Artes. Mas fala um pouco pra gente da logística e bastidores de trabalho de sideman de uma dupla tão consagrada como eles. Como são feitos os arranjos das músicas, os patrões dão liberdade para vocês criarem em cima das músicas ou preferem os arranjos originais? E quem é responsável por essa parte? A rotina para quem trabalha com artista desse porte é bem puxado, a agenda é bem desgastante. Tem semana que a gente acaba tocando em 4 estados diferentes, em sequência. Você começa quinta-feira em São Paulo, na sexta vai para o Paraná, no sábado você está tocando em Goiás e no domingo você está tocando na Bahia, por exemplo. E se for um ano que o artista esteja lançando um projeto novo, como um DVD, por exemplo, então tem os ensaios do DVD, depois a gravação do DVD, e depois da gravação do DVD ainda tem a parte de divulgação. Eu lembro que um ano a gente chegou a fazer 14 programas de TVs para divulgar um trabalho que a dupla estava lançando, então é bem puxado. Fala pra gente quais são as suas influências na guitarra, os caras que te inspiraram a tocar, tanto aqui no Brasil como fora. Cara, falar das minhas referências é como se você entrasse numa piscina de bolinha. Eu escuto de tudo, já escutei muito mais músicas do que eu escuto hoje. Claro, isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Quando a gente está começando, a gente consome de tudo. E com o passar dos anos, você vai afinando o seu gosto, você vai afinando as suas preferências e você acaba sendo mais seletivo. Então hoje eu não escuto mais tanta música como eu ouvia antigamente. Mas para falar o nome de alguns músicos que foram minhas referências e que eu admiro até hoje, justamente porque eles fazem a mesma coisa que eu faço hoje, que era uma meta que eu tinha desde quando eu comecei a tocar lá atrás, tudo mais, que era gravar, né? Gravar em estúdio. Eu sempre fui aficionado por gravação em estúdio. E aqui no Brasil a gente tem alguns mestres aí de gravação. Falando de guitarra, e o primeiro que vem na minha mente é o Paulinho Coelho. Hoje ele toca com o Roberto Carlos, mas ele tocou muitos anos também com Chitãozinho e Chororó. Com certeza ele foi o guitarrista número 1 de gravação em estúdio do Brasil. E eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo e a honra de poder ter trabalhado e aprendido muito com ele. Não só naquela época que eu imaginava, que eu ficava lendo os encartes dos discos, dos CDs e via o nome dele, mas eu pude aprender ao lado dele, né? Isso não tem preço que pague, você aprender e conviver com o seu ídolo. E ainda falando de músicos de estúdio, né, de gravação, guitarristas de gravação, fora eu tenho algumas referências também, como Michael Landau, Michael Thompson, o Tim Pierce, Jim Parks, Paul Jackson Jr., ou seja, tem inúmeros guitarristas aí sensacionais que me influenciaram bastante nessa questão de gravação em estúdio. Bom, isso é só dos guitarristas, né? Se eu ficar aqui e continuar essa lista e estender para os baixistas, bateristas, então a gente vai ficar aqui algumas horas e eu não vou conseguir terminar essa lista de referências. Mas foram muitas e são muitas. Márcio, você já gravou para muita gente no cenário musical brasileiro. Vários estilos, né? Vários CDs e DVDs. O que um músico precisa para ser tão requisitado e quais são os critérios exigidos de um músico em situações assim?
Para você ser requisitado, ser chamado para algum trabalho, primeiro você precisa ter uma história. Ninguém vai te chamar para tocar com um artista ou para uma gravação se você não tiver uma história, se ninguém te conhece. Muitas vezes as pessoas acham que é só estar no lugar certo e na hora certa. Mas se você não estiver preparado, não vai adiantar nada. E existe uma confusão aí. Às vezes as pessoas acham que tocam bem. E essa ideia faz com que ela pense que ela está preparada para qualquer trabalho, como por exemplo uma gravação. E não é bem assim, existe uma ciência na gravação. Alguns detalhes que vão te tornar um especialista em gravação, você só aprende com muito tempo de estudo e prática. Você precisa praticar, ou seja, você precisa gravar muito para você se tornar um especialista em gravação. Alguns pré-requisitos, por exemplo, é você ter um bom instrumento, saber ler partitura, ser uma pessoa profissional, cumprir horários, enfim, nesses anos todos de gravação, eu já posso dizer que eu tenho uma certa bagagem, já gravei mais de 60 DVDs, mais de 6.000 músicas, eu não lembro nem quantos CDs eu já gravei. Mas, enfim, no sentido profissional que eu quero dizer, eu já vi músicos que chegam no estúdio, contam piada pra caramba, aquela pessoa que gosta de chamar atenção, enfim. E na hora de ser profissional, ou seja, na hora de tocar, tá com um instrumento desregulado, corda velha, não lê a partitura, né, acaba atrapalhando outros músicos que estão tocando juntos, né, que estão lendo. Então, não é o fato da pessoa ser divertida, não tem problema nenhum a pessoa ser divertida, ser uma pessoa alegre, que gosta de contar piada, enfim. Mas na hora de ser profissional, tem que ser profissional. E esses detalhes vão trazendo credibilidade para a sua história, para a sua carreira, para o seu trabalho. Então, quando a pessoa te chamar, ela vai ter a certeza que ela está chamando um profissional de alto nível. Márcio, vamos falar um pouco de equipamento agora, já que você é especialista em timbres, equipamentos. Fala pra gente um pouco do setup que você usa, tanto no seu trabalho com Bruno Marrone, também no seu estúdio, nas gravações que você faz. Fala um pouco pra gente dos setups, violões, pedais, guitarras, o que você usa tanto na estrada como no estúdio. Eu conto hoje com 3 setups, o setup de show e 2 setups de gravação. Um setup mais completo, que eu tenho racks de efeito, pedais, amplificadores, caixas, enfim, infinidade de equipamentos. Um outro menor, né, um intermediário, para fazer algumas gravações de médio porte. E o setup do show, que fica direto lá, eu não fico movimentando, né, trazendo esse equipamento. Eu tenho um amplificador, um Vox AC30 que anda comigo, e aí a gente pede mais um da locadora de áudio, porque eu uso os amplificadores estéreo, né, o meu sinal de guitarra é estéreo. Minha guitarra Signature, feito pelo Nathan, da NT Guitars. Um violão Takamine, eu tenho patrocínio da Takamine, então eu tenho o meu setup de violão também separado da guitarra, onde eu tenho uns efeitos, né, que eu tenho um simulador de microfone, pedal de volume, direct box, então tudo nessa pedaleira só do violão. A pedaleira da guitarra, onde eu tenho um controlador que controla, né, os efeitos analógicos, então eu posso fazer as programações ali do efeito, salvar, e quando eu pisar, ele arma todos os efeitos que eu programei simultaneamente. Eu não preciso pisar nos pedais individualmente, né? Eu programo cada switch daquele, e aí quando eu piso, ele monta o timbre para mim. Então eu uso o compressor, eu tenho 2 tipos de drive, um distortion, um pedal de chorus, um delay, um trêmulo, afinador e pedal de volume. Aí tem um line selector também, que é um seletor de sinal. Então eu posso ligar até 3 instrumentos e intercalar esses instrumentos na mesma pedaleira. Uso transmissor sem fio e um in-ear também. Além dos amplificadores, eu tenho in-ear para poder ouvir o resto da banda, o clique, a voz dos artistas, enfim, tudo que eu quiser eu posso colocar separadamente ali no meu fone. Ô Márcio, algumas perguntas que eu elaborei aqui são um pouco grandes, um pouco extensas, né? Tem uma logística por trás da pergunta aí, então às vezes eu acabo dando uma colada aqui na folha para não tá me perdendo, né? Então essa pergunta que eu vou te fazer é a seguinte: eu que sou fã do seu trabalho há muito tempo e também da dupla, acompanhei essa mudança que houve da sua entrada no lugar do grande Marco Abreu.
né, que tocou e gravou grandes sucessos da dupla. Notamos que você tem muita personalidade musical e bom gosto. Como foi essa sua integração dentro do trabalho para manter os arranjos que o Abreu fazia? E fale um pouco também da liberdade que eles te deram para você criar as suas linhas, os seus solos, algumas modificações que você fez, como por exemplo na música Só Pro Meu Prazer, que tem um solo maravilhoso de guitarra seu. Conta um pouco pra gente dessa sua entrada ali, da transição, dos arranjos, o que mexeu, o que não mexeu. Fala um pouco pra gente disso aí. A adaptação com o repertório do Bruno e Marrone foi bem natural, porque a estrutura das músicas, o próprio Bruno cantando, possibilitou que eu criasse algumas linhas de guitarra, né, acrescentasse algumas linhas de guitarra. Como você mesmo mencionou sobre a música Só Pro Meu Prazer, que eu troquei o solo de violão por guitarra, o que aconteceu foi o seguinte: a gente estava tocando essa música e um pouco antes do solo, o Bruno vira para trás e fala para mim, faz o solo dessa música aí na guitarra. E a partir desse dia eu comecei a tocar essa música na guitarra. E com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, eu fui refinando as linhas de guitarra das músicas, mas seguindo aquele princípio de não descaracterizar as músicas. Mas fala um pouco pra gente das suas experiências em sons de guitarra. Já que hoje no mercado existem dezenas de opções, né? Tem aquela velha discussão dos guitarristas sobre pedais, pedaleiras, plugins, simuladores, etc. Como você vê o uso dessas ferramentas hoje em dia e quais as distinções que você faz entre elas? A qualidade dos simuladores de efeito de guitarra, né, dos equipamentos que simulam efeitos de guitarra, como plugins, as pedaleiras, e com o passar do tempo essa tecnologia foi ficando, vamos dizer, barata, e hoje é possível você achar equipamentos compactos que possuem uma infinidade de efeitos, né, de simulação de efeitos de guitarra. Mas ainda, se você comparar com um equipamento de verdade, né, com um equipamento vintage, um amplificador vintage, físico de verdade, ainda existe uma diferença, né? Os simuladores não estão perfeitos ainda. Existem coisas que é difícil simular, como a pressão sonora, deslocamento de ar, mas o equipamento digital, comparado ao equipamento analógico, existe diferença. As pessoas que possuem equipamento analógico vão sentir mais essa diferença. O meu equipamento, por exemplo, o meu setup hoje, 90% é analógico. Amplificadores, os pedais, as caixas dos amplificadores, enfim. Claro que o digital também tem a sua vantagem. Por exemplo, para gravar algumas ideias, eu não preciso montar um amplificador, microfonar o amplificador, essa trabalheira toda de montar para gravar uma ideia. Eu vou lá, ligo o plugin no computador e gravo com o som do plugin. E depois eu uso meus amplificadores, microfones, caixas, enfim. Aí depois eu uso os equipamentos de verdade. Mas isso não é uma regra, isso é uma facilidade que eu tenho, ou seja, eu posso fazer isso. Mas as pessoas que não têm condição de ter equipamentos vintages, né, equipamentos físicos que são caríssimos, com o preço de um amplificador, você pode comprar uma pedaleira, por exemplo, que vão ter todos os amplificadores que você possa imaginar. Então, existem a funcionalidade e dá para misturar os dois. As duas tecnologias, o digital e o analógico, trabalham juntos muito bem, basta você saber usar essas duas tecnologias. Então, cada um tem as suas deficiências e cada um tem as suas vantagens também. Márcio, eu sei que a sua família toda é um celeiro de talentos musicais, né? Compostos por grandes músicos talentosos, como a sua irmã, a cantora Bianca, o Flavinho Alencar, né? Que é guitarrista, produtor, já tocou com o Rick Renner, tem o estúdio dele aí. Eu até tenho uma Fender hoje que foi de seu irmão, do Flavinho, uma guitarra maravilhosa. O seu outro irmão, o Franco, né, que acompanha o Daniel lá. Conta pra gente aí como foi a sua infância, o aprendizado musical entre vocês, né? E vocês três sendo guitarristas, entendeu? Como foi o estudo entre vocês, se vocês têm as mesmas influências. Fala um pouco pra gente disso aí. Pois é, cara, o meu pai era músico, e dos irmãos, né, quem começou primeiro foi o Flavinho, depois veio eu, e em seguida veio o Franco ou a Bianca. Não lembro direito quem começou, se foi o Franco ou foi a Bianca, mas eu acho que foi o Franco. E sim, a gente teve as mesmas referências, então nossos gostos musicais são iguais. E com o passar dos anos, cada um foi criando a sua história, né? Tocando com artistas diferentes.
Uma época a gente toca junto, outras nem tanto, e quando há a possibilidade de fazer alguma produção, alguma gravação junto, a gente faz. Enfim, aí depende muito da agenda de cada um. Mas uma coisa que eu tenho orgulho e vou dizer agora é que todos eles são profissionais incríveis. E não estou dizendo isso porque são meus irmãos, não. Então imagina só, você ser músico e ter irmãos músicos. Então a cobrança é gigantesca, você não tem ideia. A gente cobra mais das pessoas que é da nossa família do que pessoas que são de fora. Então, se eu fizer algo errado, eu sei que eu não estou sujando somente o meu nome, estou sujando o nome dos três. E isso vai ser bem difícil acontecer porque a gente leva a sério esse negócio. Eu não estou dizendo que a gente é perfeito, mas tudo que a gente puder fazer para fazer algo melhor, você pode ter certeza que a gente vai fazer. Mas, na minha opinião, um grande destaque na sua personalidade musical são as linhas melódicas que você cria tanto no violão quanto na guitarra. São belíssimas, né? Deixam as músicas ainda mais belas. Como você pensa para criar essas linhas musicais que você cria? E quando você vai criar um solo, o que você pensa? Você vai mais pelo lado teórico, técnico? Você busca uma melodia? Como é que é a sua linha de composição, tanto para essas linhas melódicas quanto para os solos que você cria? Bom, eu acredito que o processo criativo seja o acúmulo de tudo aquilo que você viveu, do que você aprendeu, do que você estudou, das suas referências. Chega a um ponto que você não precisa mais pensar em escalas, você apenas senta, toca ou cria o arranjo. E isso tem influência total das suas referências, do seu banco de dados. Então, você precisa ter essa quantidade de informação para você ir acessando essas informações e criando. E isso, com o passar dos anos, se torna instintivo. Então você apenas faz, você não fica pensando muito. Claro, depois você vai ajustando essa ideia. No primeiro momento, você apenas toca. Se você tocar e tentar corrigir, você acaba bloqueando o seu processo criativo, né? Por mais louco que sejam as ideias, mas você tem que deixar as ideias fluírem. Isso faz parte da criação, da criatividade. E depois, num segundo momento, você usa a razão para colocar tudo isso no lugar certo. Mas é assim, o meu processo de criativo eu não penso muito nas linhas, eu apenas faço. Eu utilizo dessas minhas referências. Por isso é importante que você tenha boas referências na formação aí da sua identidade sonora. Márcio, há tantos anos tocando, né? Milhares de viagens, shows e tudo. Com certeza você deve ter algumas histórias curiosas, algum aperto musical, alguma história engraçada que aconteceu com você. Dá para você relatar algumas pra gente aí? Um aperto, falar de um aperto que eu passei. Eu não sei bem se foi um aperto isso. Mas eu lembro que na gravação do DVD De Volta aos Bares, que eu produzi, aquele que eu comentei, a gente chegou no dia da gravação, estava tudo certo. O público já sentado, os convidados, todo mundo nas mesas, tudo pronto, as câmeras, tudo certo. Chega uma música de última hora, eu não lembro quem foi que trouxe, não sei se foi o empresário que levou e mostrou para o Bruno, mas essa música apareceu no dia da gravação, com a banda no palco, com os convidados sentados, com o público sentado, e aí a gente teve que fazer essa música. Então, eu pedi um tempo para todo mundo para fazer o arranjo da música, então eu sentei na beirada do palco mesmo, peguei um pedaço de papel, sentei na beirada do palco, fiz o arranjo ali na hora, com todo mundo sentado, os artistas no palco, o público, os convidados, câmera, todo mundo, a gente estava gravando o DVD. A música apareceu no meio do nada. E aí eu terminei o arranjo da música, o nosso produtor tirou xerox, arrumou um lugar para tirar xerox das partituras. A gente deu uma passada na música e gravou. E a música foi a música de trabalho. Então eu acho que o apuro seria se eu não tivesse preparado para esse momento, né? Se eu não soubesse escrever, se os músicos que estivessem tocando ali com a gente não soubessem ler a partitura. Então é aquilo que eu comentei no começo. Cada etapa da sua vida, né, cada etapa que você tem que passar profissionalmente vai te preparando para isso. Então, se eu tivesse pulado essas etapas, né, se eu tivesse pulado o estudo, se eu tivesse pulado a questão de ler partitura, que hoje é quase que um tabu, né? A galera hoje não costuma ler partitura, fala que trava o músico, a criatividade é completamente diferente, né? A partitura te liberta, a partitura é uma comunicação universal.
Então, se aparecer um cara da China com uma partitura, eu vou saber tocar, eu vou saber falar a língua dele. Agora, a pessoa que não sabe ler, se eu chegar com uma partitura, a pessoa com certeza vai travar. Então, eu acredito que seja nesse sentido que a partitura trava o músico. Trava sim, o músico que não sabe ler. Márcio, eu queria te agradecer por essa entrevista, por esse bate-papo, dizer que foi um prazer enorme, uma honra muito grande para mim, para o meu humilde canal. Eu sou muito fã do seu trabalho, da dupla, da música sertaneja em geral. Acompanho você há muitos anos, desde a entrada lá no Bruno Marrone, entendeu? Eu queria te agradecer do fundo do coração, entendeu? Essa oportunidade que você deu pra gente. Muito obrigado. Queria que você deixasse uma dica para os seus fãs que vão assistir essa entrevista, né? Para o cara que quer viver de música, para o cara que sonha em ser músico, o que que ele precisa fazer, quais são os melhores caminhos a seguir. Deixa uma dica para a galera aí. Deus abençoe você, sua família. Muito obrigado pela sua oportunidade, tá bom? Um abração. Uma dica... bom, eu acredito que hoje o problema não seja tocar. Hoje, cada dia mais tem gente nova tocando melhor, muito bem. Então, o problema hoje não é tocar. Mas só o fato de tocar bem não quer dizer que você vai ser bem-sucedido. E o bem-sucedido, para mim, pode ser uma coisa e bem-sucedido para você pode ser outra. Então, é relativo. Uma coisa que eu posso dizer, eu já comentei sobre isso no comecinho da entrevista, que eu sempre tive a vontade de gravar, né? O meu sonho, a minha vontade sempre foi gravar em estúdio. Então, eu comecei a percorrer esses passos, né? O que eu precisava fazer para me tornar um músico de estúdio? Como é que eu conseguiria fazer isso? O que precisa ser feito? Bom, estudar. Então, isso é uma coisa que todo mundo sabe, só que a maioria não faz. Então você precisa ter disciplina para fazer aquilo que tem que ser feito. E repito, só tocar bem não vai te fazer ser bem-sucedido na sua carreira. Você precisa fazer o que os outros não fazem. Você precisa analisar os passos das pessoas que você admira, das suas referências, e perceber o que eles fizeram de diferente, né? O que todos eles fizeram para que eles conseguissem chegar nos lugares que eles chegaram. Mas o mais importante de você trilhar esse caminho é você ter um ponto de chegada, né? Então, se você não sabe para onde você quer ir, você não sabe por onde você tem que começar. Então, primeiro, você tem que determinar qual que é o seu ponto de chegada e ir trabalhando e seguindo esses passos, esses processos para você alcançar esse ponto. É importante também que você tenha um segundo ponto. Quando você atingir o primeiro ponto, o que você vai fazer depois que você atingir esse primeiro ponto? E assim sucessivamente.